Estão vendo Acontece ao minha vivo. tela? Sim, sim, tudo certo. Tá bom, então tá. Eu vou mostrar para vocês toda essa parte que a Paty comentou, tá bom? Aqui a gente primeiramente acessa a cloud, caso vocês já estejam com acesso. Isso que foi falado, todas essas configurações, a gente localiza dentro de Identity e Security. Aqui, quando eu clico, eu tenho acesso a Overview, Domains, Network Source, Policies e Compartment. Em Overview, é onde eu vejo algumas dicas de uso desse menu. Ele me dá os usuários, algumas informações. Quando eu clico no domain, no default domain, eu consigo, por exemplo, criar um usuário, um grupo, ou um grupo de recursos ou de instâncias que ficam dentro do Dynamic Group. Aqui em Network Source é onde eu configuro se eu quero permitir que eu faça o acesso ou não a determinados recursos. Em Policies é onde configuramos todas as nossas políticas para definir acesso, se eu quero que tal pessoa, como a Paty comentou, eu criei um novo usuário, eu quero que esse usuário tenha acesso a todas essas informações, então eu dou um allow all resource. Não, eu não quero que essas pessoas tenham acesso a esses recursos, então eu vou lá e dou um block. E por fim, o compartimento, que eu acho que ele já ficou bem explicado hoje durante o dia. Agora, como que a gente configura nosso usuário? Nós temos duas formas. Ou nós clicamos no canto direito em Profile e dentro do Domain Default, que aí eu já venho para essa tela que eu já até estava nela aqui. Aqui eu tenho todas as configurações do meu usuário. Então, aqui eu consigo configurar API Keys, deixa eu só voltar aqui para a telinha certa. Eu cliquei no errado, espera só um pouquinho. Certinho aqui. Quando eu clico aqui no meu usuário, clicando aqui no grupo Users, no meu usuário, aqui eu vou conseguir configurar API Keys, Auth Tokens, que já foi falado também hoje durante o dia, SMTP Credentials, Custom Secret Keys, Database Password. O que seria isso? Eu quero criar uma senha para o meu banco de dados. Eu venho aqui e crio uma Database Password com essa senha configurada com segurança. Agora, todas essas configurações eu faço pela tela do usuário. A autenticação do usuário, ela é feita tudo por aqui. Acesso ao usuário, assinar grupos, isso tudo é feito pelo usuário. Agora, para eu configurar o próximo passo que a gente falou, que foi as políticas, eu venho novamente aqui no menu Hambúrguer, Identity e Security, em Policies. Aqui é onde eu configuro todas as minhas pólices. Lembrando que as pólices, ela sempre vai ser dedicada. Ela vai ser direcionada a um compartimento. O que seria isso? Aqui vocês podem ver, eu estou no compartimento WLS. Então, todas essas políticas, ela vai ser para esse usuário. Se eu colocar aqui no meu compartimento root, elas serão as políticas que são viáveis e serão aplicadas a toda a minha tenancy. Ou seja, toda a minha tenancy vai respeitar essas políticas. Aí, quando eu vou descendo aqui o nível, aí sim vai ser cada policy para aquele compartimento. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de policy. Eu não vou criar uma policy, mas eu vou mostrar um exemplo. Por exemplo, nessa daqui, PSM Root Policy. Eu vou clicar nela. Por exemplo, essa policy aqui, ela permite que o service PSM gerencie todos os recursos nesse compartimento, menos de compartimento for pass. Tem uma outra aqui também, que permite que o serviço Enterprise Manager gerencie todos os recursos do meu compartimento Managed for Pass. E aqui
tem várias outras políticas. Se eu quiser editar essa política, eu não quero que esse serviço tenha acesso a todos os recursos, eu só venho aqui, Edit Policy, e faço a edição desta política. Agora vamos para o ponto de criar um Vault. Novamente, eu entro aqui em Identity Security, Vault, deixa eu só achar ele aqui. Uma dica que eu vou dar para vocês é, eu estou procurando um serviço aqui e não estou achando. Eu venho aqui no Search e digito o nome dele, por exemplo, aqui, Vault, ele já aparece para mim. Então, é uma forma fácil de procurar recursos dentro da nossa cloud. Deixa eu só mudar aqui o compartimento. Estou no compartimento root, deixa eu voltar para o meu compartimento. Prontinho. O Vault, ele funciona de uma forma simples. Eu tenho aqui uma Master Key, que é uma chave que ela vai ser usada para fazer a criptografia das informações que eu vou armazenar aqui dentro. Aí, para eu criar uma Master, eu já criei aqui, porém, para criar, eu clico aqui no Create Vault, eu seleciono o compartimento e clico, e aqui dou um nome para ela. Aqui eu já criei e dei um Vault Pass, mas o processo de criação é bem simples. Então, deixa eu dar um cancel aqui e vou entrar no meu Vault. Aqui, dentro do meu Vault, eu crio uma Master Key. Então, essa Master Key vai ser onde eu vou vou configurar os meus segredos. Os meus segredos, o que vai ser? Por exemplo, eu tenho uma senha de uma aplicação, mas eu não quero deixar essa senha exposta. Eu venho aqui em Secret e crio um segredo. Então, deixa eu até mostrar para vocês aqui, criando aqui. Aqui, quando eu crio a minha senha master, eu tenho alguns tipos de autenticação. Aqui que eu tenho tenho esses 3 tipos de autenticação. E em Protection Mode, eu tenho a configuração, se a criptografia será feita por um hardware dedicado dentro do meu data center, que é o que a gente chama de HSM, ou então se eu aceito que a criptografia seja feita por um software. Lembrando que o HSM ele é o mais seguro, porém ele tem um custo a mais. O que eu configurei foi via HSM. Agora, dentro da minha Master Key, eu vou criar o meu Secret. Bom, já criei aqui também, porém eu vou mostrar para vocês o processo de criação do segredo. Aqui eu dou um nome para ele, por exemplo, teste. Na descrição, eu também posso colocar teste key. Aí aqui eu vou selecionar a minha master, que é aqui. E aqui eu vou escrever o texto dessa senha que eu quero. Então, aqui, eu tenho uma senha do banco de dados que é banco 123. Então, aqui eu coloco o banco 123. Opa, tá tudo letra maiúscula. Banco 123. E lá no application, eu não preciso colocar essa senha. Ele vai me gerar um token e eu consigo gerar através desse token, não, desculpa, vai gerar uma chave, através desta chave, eu consigo colocar na aplicação, fazendo com que ela fique mais segura. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa no Q&A. Por enquanto, não vi nenhuma dúvida, mas caso tenha... Acredito que por enquanto tá tudo bem, Aniele. Tá Uma dúvida tranquilo? específica do Vault. Uhum. Tá bom. Então, agora a gente vai para o AF, que é onde a gente vai fazer em tempo real também uma demozinha, para mostrar para vocês como que ele funciona, tá bom? Novamente, eu clico aqui em Identity Security,
E aí, desculpa te interromper, o pessoal só pediu para, se você conseguir aumentar o zoom um pouquinho da sua tela. Ah, tá. Melhorou? Legal, melhorou sim. Tá bom. É que a tela que eu uso aqui é grande, então, às vezes, para mim já está grande. Mas tranquilo, aumentei aqui. Então, vamos aqui no menu hambúrguer, Identity Security, e vamos em WAF, Web Application File. Aqui o WAF, ele vai servir para a gente fazer a proteção da nossa camada de file, a nossa camada web também. Então, aqui, nessa outra página, eu tenho uma Apache rodando. Então, eu vou criar uma regra para que dê um erro conforme tiver muito acessos a essa página, vindo de um determinado IP. Tá bom? Aqui, eu já criei uma política, porém, eu vou mostrar para vocês como que é feito a criação desta política. Então, eu clico aqui no botão Create WAF. Aqui eu dou um nome para ela, escolho o meu compartimento, e aqui dentro ele já tem algumas actions pré-configuradas. Então, aqui eu tenho uma regra pré-configurada, se de um erro 401, se tiver muitas requisições desse HTTP, desculpa, desse IP, que vai ser a regra que a gente vai configurar. Aqui em Access Control, eu consigo fazer o controle, ele é todo baseado em político. Então, deixa eu habilitar aqui, eu vou habilitar, porém a gente não vai utilizar ele. Ele é todo baseado em político. Ou seja, se eu quiser fazer uma política que o limite a um determinado país, eu faço aqui. Eu venho aqui, ADD Access Rule, venho aqui, ó, Country, English, por exemplo, vamos colocar aqui, do Afeganistão, eu vou fazer o quê? Aqui, consigo bloquear ele. Então, aqui, ó, dá um erro, um 401, eu posso permitir, eu posso bloquear. Então, assim, aqui a gente consegue, naquela tela anterior, ter criado as nossas regras e fazer com que ela seja efetiva neste ponto. Vou cancelar aqui e vou desabilitar. E rate limit vai ser a que a gente vai usar. Aqui eu consigo fazer um acesso passivo. Exemplo, se eu receber muito acesso de um único IP, eu consigo bloquear, evitando o overload no meu sistema. Então, aqui eu clico em ADD, a minha condition vai ser... Desculpa, aqui a gente não mexe na condition, aqui a gente só vai mexer aqui, request limit. Se eu tiver uma requisição no período de 5 segundos, aqui eu vou colocar para que a gente receba um erro 401. Então, foi essa a regra que eu já configurei no meu ambiente. Então, a gente vai fazer aqui com esse Apache e a gente vai conseguir ver esse erro. Aqui, em Protections, é onde eu defino as minhas proteções. Então, aqui, quando eu clico aqui no Enable, em ADD Protection Rule. Aqui, Choose Protection Capabilities. Por exemplo, aqui, se eu estou tendo muito SQL injection na minha aplicação, eu consigo fazer um bloqueio na minha camada de aplicação. Então, é bem bacana. Por exemplo, eu estou tendo um PHP injection, eu consigo também selecionar aqui todas as proteções que eu achar que for cabível para o meu ambiente, eu consigo já que ela seja pré-configurada. Ah, não, aqui não tem nenhuma que eu queira. Eu consigo também adicionar proteções. De acordo com a minha aplicação, vou lá e adiciono Request Protection Rules. Aqui, no passo 5, eu vou selecionar o meu load balance, que já deve estar pré-configurado. Então, aqui a gente já configurou um load balance para que essa aplicação funcionasse. Você só seleciona o seu load balance.
dá um review and create, ele vai te mostrar todas as informações dessa WAF policy. Dando tudo ok, a gente dá um create WAF. Por que que eu não criei aqui agora? Porque ela demora um pouquinho para entrar no ar. Então, eu já deixei ela criada aqui, que é essa daqui, eu vou abrir aqui para vocês. Ela tá Access Control, eu não tenho nenhuma regra configurada, Response também não, eu tenho uma de Rate Limit. Deixa eu só dar um Show Configuration. Então, aqui ela tem um Request Limit de 1, num período de 5 segundos, o que que eu vou tomar? Um erro 401 unauthorized. Então, vou fazer o teste aqui com vocês. Nessa telinha, eu vou aqui dar um F5. Ó, aqui já retornou o erro para mim. Então, se eu tiver várias requisições ao mesmo tempo, desse mesmo IP para essa aplicação, ela vai dar esse erro. E por aqui eu finalizo a minha parte de WAF, de IAM and WAF Vault. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu acho que só tem pergunta pelo menos para mim não apareceu pergunta de Vault. Lucas, tem alguma pergunta? Oi, Daniel. Eu acredito que a parte do Vault especificamente, o pessoal não teve tantas dúvidas. Aqui tem uma pergunta do Thiago, na verdade, perguntou se a arquitetura do WAF, ele seria, ou seja, o posicionamento do WAF na arquitetura, né? Se seria antes ou depois do serviço. Acredito que essa foi a pergunta. Eu não entendi a pergunta, você pode repetir? Eu estou até procurando aqui a pergunta. Ah, tá. A arquitetura do AF, então, é antes dos serviços do OCI. Sim, sim. A gente configura a proteção para que todos os seus serviços, todos os seus recursos e OCI estejam com segurança, que a gente está numa camada de segurança para todos, a camada de aplicação esteja segura. Inclusive, só complementando, o WAF ele é até chamado também de serviço de borda, né? Então, se você for colocar no Google a arquitetura do WAF, você vê ali que ele está realmente na entrada entre os serviços da camada de OCI e, por exemplo, as solicitações de fora. E Aqui também tem uma isso. pergunta de custo. Qual o custo É, por hora do WAF? Eu estava até pegando aqui, porque de cabeça não sei se vocês lembram, né? exato. Não É um lembro, tá? pacote de requisições, na verdade, que ele Aham. gera. Isso. Acho que a gente pode compartilhar com vocês a página específica, e aí vocês podem Uhum. ver um pouco mais dos detalhes referentes a essa parte de precificação, tá? É porque, igual falaram no início, né? Nossas aplicações estão em constante mudanças, então a gente pode até passar uma informação aqui que era ontem e agora já ter mudado. Uhum. Então, é melhor a gente passar a documentação em questão de custo. Tá bom? Legal. Aniele, aqui tem uma pergunta bem bacana que o Anderson fez. Ele perguntou assim, se precisar alterar a senha, é necessário refazer esse processo de geração do Vault? Do Vault, não. O Secret, você tem acesso a ver ele depois de configurado. Diferente do Wolf Token que a gente configurou lá atrás, o Secret a gente consegue ver. Isso, exatamente. É bem bacana porque a gente tem essa praticidade, né? Do ponto de vista da aplicação, onde a gente está passando, a gente passa só o identificador, ou seja, o apontamento para o valor, né? A gente não passa o Isso, valor em si. E o valor, quem tiver permissão, ele pode alterar lá no Secret e seguir com essa camada de segurança, né? exato. Legal, bacana. Agora tem uma aqui, o Bruno também. Consigo segregar o uso do WAF por projeto compartment? Sim, e é recomendado você fazer isso, igual eu comentei no início, se você configura para o seu root, fica tudo para o root. Se você configura por compartimento, é válido por compartimento. Isso é válido para toda tenancy. Isso, Eu acho que é exatamente. isso.
Deixa eu ver Aqui se tem tem uma mais pergunta adicional do Newton, acredito que ele está perguntando com relação ao WAF para proteção contra SQL injection. Peraí, o AF só trata SQL injection, não existe uma camada ou configuração com certos problemas. Sim, eu só mostrei aquela de SQL injection, mas tem várias exemplos pré-configurados. Aí você vê assim, não atendeu esses exemplos pré-configurados. Eu consigo criar novos exemplos de acordo com a minha aplicação. Mas lá é uma lista extensa, que eu abri só o inicinho, mas tem um monte de regra já pré-configurada. Isso, exatamente. O WAF foi desenvolvido realmente com base nos ataques mais conhecidos, né? Tem uma série de regras que a gente pode facilmente adicionar lá, tanto para essa parte de SQL injection, mas tem também o cross-site scripting e outros tipos de ataques para a camada 7 que ele fornece para a gente essa proteção também. Deixa eu ver. Tem uma aqui que eu não sei responder. Ou ele tem inteligência de ser relacionado no cost analysis? Essa daqui eu não entendi a pergunta. Ah, tá. São duas perguntas. É necessário taguear ou ele tem inteligência de ser relacionado no cost analysis? Lucas, essa você responde, por favor? Que essa daqui eu desconheço. Eu acredito que para essa a gente precisaria de um pouco mais de detalhes para entender o contexto realmente da pergunta. Exatamente. Eu acho que eu entendi, mas eu não tenho certeza, mas eu acho que diferente dos outros, ele não precisa de tagueamento, ele aparece ali, se você provisionar uma instância de WAF, quando você vai no Cost Analysis, ele acaba aparecendo, porque, como eu estava explicando uma pergunta aqui no chat, você tem duas métricas, a instância por mês, então, quantas instâncias WAF você quiser provisionar, você é cobrado por mês, e tem a outra métrica que é de tráfego, então, a cada pacote de, acho que 1000 requests você também é cobrado, então acho que não precisa taguear, tá? Mas a gente pode confirmar isso e te mandar aqui nessa pergunta. Eu vou até deixar em aberto, eu já te mando a documentação.